começando o Gaspar News, ao vivo para mais de 120 países. A partir de hoje, 4 de março, você acompanha o primeiro telejornal de Gaspar, transmitido ao vivo aqui no site da TV Gaspar, para mais de 120 países, com notícias, esporte, agenda cultural e entrevistas com as pessoas da nossa comunidade, falando sobre os assuntos de importância aqui no município. É um programa totalmente novo e dinâmico que você começa a assistir aqui conosco na TV Gaspar. Esta segunda-feira estava marcado para dar o início às obras de reforma da ponte Hercílio Deck, mas na manhã de hoje nenhum operário foi visto trabalhando na reforma. A obra estava parada desde o início deste ano em função do atraso no repasse dos recursos vindos do Ministério da Integração. Porém, na última quinta-feira, R$1.250.000 finalmente foram depositados na conta da Prefeitura e repassados à empresa Arcos Engenharia, responsável pela reforma. Ela deveria voltar a trabalhar nesta segunda-feira, porém, nenhum operário foi visto trabalhando na ponte nesta manhã. A secretária de Planejamento, Patrícia Scheidt, foi procurada pela nossa equipe de reportagem, mas não foi encontrada para explicar o motivo pelo qual a empresa ainda não retomou os trabalhos. E as aulas de ginástica para a terceira idade foram retomadas nesta segunda-feira. Durante a manhã, vários idosos se reuniram para praticar exercícios na Praça Getúlio Vargas, celebrando a abertura do programa neste ano. As aulas de ginástica ocorrerão uma vez por semana, com duração de 45 minutos nos núcleos do Alto Gasparinho, Bela Vista, Belchior Alto, Figueira, Gasparinho Quadro, Lagoa, Porto Arraial, Santa Terezinha e 7 de setembro. No núcleo do centro, os encontros acontecem 2 vezes por semana, também com duração de 45 minutos cada aula. E está chegando o Dia da Mulher. Muita gente já está preparando os presentes para as mulheres especiais da sua vida. E na Agi Floriculturas você encontra muitas opções. Confira nessa reportagem. Na próxima sexta-feira, dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. E nada melhor do que flores para presentear uma. E a Floricultura Agi já está com a loja cheia de opções para todos os gostos. Todas as rosas, todas as cores, que digamos assim, nem todas as mulheres gostam de vermelha. A gente tem algumas freguesas aqui em Gaspar, ou de fora até, que é amarela. O que quer dizer amarela? Hoje em dia amor moderno, é prosperidade, a rosa amarela é isso. Rosa branca também, tem mulheres que gostam de rosa branca. A vermelha, claro, sai mais, né? Segundo a proprietária Alice dos Santos, as rosas são sempre as flores mais procuradas. Mas atualmente as flores plantadas também são uma boa opção para quem prefere plantas que durem mais. Além das flores que encantam e perfumam, outros mimos complementam o presente. Depois a gente também tem chocolates, né? Tem os ursinhos, almofadas, para acompanhar, e vai de acordo com como a pessoa quer. Atualmente, segundo a proprietária, não são apenas os homens que procuram flores para o Dia da Mulher. As próprias mulheres têm comprado flores para presentear amigas, colegas de trabalho ou companheiras. Alice explica que a compra ocorre normalmente no próprio dia ou na véspera. Porém, quem é prevenido encomenda com antecedência. Na Floricultura Agi, já na semana passada, havia várias reservas de flores para o Dia da Mulher. A Agi Floricultura tem lojas aqui no centro de Gaspar e também em Ilhota. Nós vamos agora conversar com o apresentador do nosso programa esportivo TV Gaspar no Esporte, que vai ao ar hoje às 8 horas da noite. Boa tarde, Gerry, bem-vindo ao Gaspar News. Boa tarde a você, Aline. Um abraço a todos os telespectadores do TV Gaspar News. Pois é, essa noite, a partir das 20 horas, estaremos ao vivo aqui com mais uma edição do TV Gaspar no Esporte. Entre outros assuntos, Aline, vamos estar conversando com as meninas do RDB, que é uma equipe de futebol feminino aqui do município de Gaspar, que estarão presentes aqui juntamente
com o professor Rossetti. Professor Rossetti que desenvolve um trabalho de categorias de base no bairro 7 de Setembro e também ali na margem esquerda. Vamos estar destacando também hoje à noite tudo o que aconteceu nos campeonatos regionais, alguns campeonatos já chegando na sua metade, entre eles o Campeonato Gaúcho, que conheceu seus finalistas da primeira fase, a Taça Piratini, o Campeonato Gaúcho que definiu o Internacional do nosso amigo Sérgio de Almeida, que vai fazer a final com a equipe do São Luís. E também vamos estar destacando o Campeonato Carioca. Foram definidos os finalistas do Campeonato Carioca, onde Botafogo e Vasco da Gama estarão fazendo a grande final, a Taça Guanabara, que equivale ao primeiro turno do Campeonato Carioca. Entre outros destaques aqui no município de Gaspar, também algumas movimentações. As equipes estão se movimentando, entre elas o Fofes e também a equipe do Ciro, que estiveram em campo esse final de semana realizando um jogo amistoso. E vamos estar falando sobre essa partida, dando aqui os resultados. As equipes que estão aí se preparando para o campeonato tradicional, o campeonato de Patotas, que acontece a partir do próximo dia 16 de março, que teremos aqui a cobertura completa na TV Gaspar e também no TV Gaspar no Esporte. Entre esses e muitos assuntos, hoje à noite, com toda a equipe do TV Gaspar no Esporte, juntamente com o Leandro Martins, estaremos então trazendo as últimas novidades do esporte, não só de Gaspar, mas também do Brasil e do mundo, Aline. Nesse final de semana nós também tivemos o jogo do Metropolitano, né? Os nossos internautas vão poder conferir os gols do time blumenauense, o Verdão, que jogou pelo Campeonato Catarinense. É verdade, a vitória importantíssima do Metropolitano contra o Criciúma na noite de ontem aqui no Monumental do SESI. A equipe da TV Gaspar esteve presente e registrou os melhores momentos e vamos estar destacando sim, não só o jogo do Metropolitano como contra o Criciúma, aliás, essa vitória do Metropolitano, já adiantando aqui o que vai acontecer no TV Gaspar no Esporte hoje à noite, acabou aí derrubando toda a comissão técnica do Criciúma. Lembrando que o Criciúma é o nosso representante aqui de Santa Catarina na Série A do Campeonato Brasileiro. Não só essa partida vamos estar comentando, mas também tudo o que aconteceu no Campeonato Catarinense nessa primeira fase, onde o Chapecoense acabou sendo a grande campeã do primeiro turno do Campeonato Catarinense. Isso tudo, Aline, e muito mais a partir das 20 horas aqui no TV Gaspar. O nosso canal e o TV Gaspar no Esporte estão trazendo com Leandro Martins e toda a equipe técnica todas as informações esportivas. Tá certo, Jair. Obrigada pela sua participação. Não percam então hoje à noite o TV Gaspar no Esporte. E no próximo bloco você vai acompanhar uma entrevista com o presidente do Sintraspug, Sérgio Almeida, que vai falar sobre a proposta salarial aos servidores públicos do município de Gaspar. Voltamos em instantes. A Prefeitura de Gaspar realiza os primeiros trabalhos de 2013 na Superintendência do Belchior, com serviços de drenagem e macadamização. Em um trecho da rua Emílio Roveder, no bairro Belchior Alto, nas proximidades da Sociedade Carolina, a Superintendência executou o patrulhamento e a macadamização da via. Já na rua Bonifácio Heidchen, Belchior Central, próximo à Escola Belchior, foram colocados 30 tubos com diâmetro de 40 centímetros para melhorar a drenagem no local. Gaspar, comemorando 79 anos. Ciplac, forros, divisórias e gesso drywall. Rua Ercílio Fid Zimmermann, número 501, no bairro Margem Esquerda, 3397-1283. ciplac.com.br. Que Loja Infantil e Multimarcas. 2 lojas no centro de Gaspar. Que Loja, aqui você encontra as melhores marcas. 3332-2193. Na LHS Móveis, você encontra peças em fibra sintética, junco, ratã e decorações para jardim, tudo para compor ambientes com sofisticação e versatilidade. LHS Móveis, com fabricação própria. Na rodovia Jorge Lacerda, no bairro Poço Grande, em Gaspar, e também no centro de Ilhota. Marques, Contabilidade e Assessoria. Telefone 3332-0580. Olá, estamos de volta com o Gaspar News. E enquanto a obra da ponte Ercílio Deck permanece suspensa, as obras na construção da ponte do Vale, a segunda ponte do município de Gaspar, vão em ritmo acelerado. Na semana passada, os moradores da margem esquerda sugeriram também modificações no projeto da obra, pedindo acessos dos moradores do bairro Lagoa e dos moradores da rua Pedro Simão à Ponte do Vale. O requerimento foi apresentado pela vereadora Andréa Nagel na sessão da Câmara de Vereadores da semana passada. Confira os detalhes na reportagem. Na
última sessão da Câmara de Vereadores, a vereadora Andréa Nagel, do DEM, apresentou o requerimento solicitando que se façam algumas modificações no projeto da Ponte do Vale. Segundo a vereadora, o atual plano de construção não contempla as alças de acesso para os moradores das ruas Geral do Poço Grande, José Yunques, Pedro Simão e adjacências. Sem as alças, os motoristas teriam que fazer o retorno pela BR-470, aumentando o trajeto e os perigos para os moradores da região. A ausência foi percebida na época da divulgação de imagens do projeto pela imprensa e agora, como vereadora, Andréa requeriu informações mais precisas do poder público. Hoje a gente percebe que existem dois grandes objetivos com a construção da ponte. Um seria escoar essa produção, desafogar o trânsito no centro da cidade, né? E a outra, melhorar a mobilidade entre os bairros. Mas, infelizmente, diante desse projeto, acredita-se que apenas o primeiro objetivo será cumprido e a mobilidade entre os bairros ficará comprometida. E a gente gostaria, então, que esses acessos fossem contemplados, porque agora é o momento, enquanto a obra não fique totalmente pronta. Ao apresentar seu requerimento na Câmara, Andréa apresentou também a sugestão da comunidade de como essas alças poderiam ser implantadas. A ideia é que se faça uma alça de acesso para os veículos, os pedestres e os ciclistas que venham da margem direita para a margem esquerda, que possam acessar tanto a Rua Geral da Lagoa, que é essa rua aqui, que vai para o bairro Lagoa, tanto a Rua Pedro Simão e as adjacências, através de uma alça de acesso. Então, os veículos pedestres e ciclistas viriam por aqui e a alça seria feita direito da ponte. Então, hoje o projeto não contempla essa alça e é uma preocupação muito grande para os moradores, porque, segundo o projeto, os carros, motoristas e ciclistas provenientes da margem direita teriam que vir até a BR-470. Então, outra sugestão também é para os carros que vierem da Rua Geral Poço Grande, para não precisar, assim como os da Pedro Simão, não precisar fazer todo esse contorno aqui pela Pedro Simão para acessar a ponte, eles passariam então por baixo da ponte e entrariam através de uma alça aqui, acessando então a via para a Ponte do Vale. Ela propõe ainda a criação de uma passagem de nível na saída da Rua Pedro Simão em direção à BR-470, visto que a saída da ponte terá 4 pistas e uma travessia ali seria muito arriscada. O requerimento da vereadora tem 15 dias para ser respondido pela Prefeitura. A obra da Ponte do Vale chegou à fase de construção da superestrutura na semana passada. Ainda no mês de fevereiro, já foram iniciadas as obras também de terraplanagem na margem esquerda do rio. Bom, amanhã nós vamos receber aqui no Gaspar News a secretária de Planejamento, Patrícia Scheidt, que vai trazer o esclarecimento aí com relação ao requerimento da vereadora Andréa Nagel e também sobre a obra da Ponte Hercílio Deck e outras obras em andamento no município. Hoje nós vamos conversar com o presidente do Sintraspug, Sérgio Almeida. Sérgio, seja bem-vindo ao Gaspar News. Obrigado. Neste ano aí já se deu início ao debate pelo aumento salarial dos servidores públicos do município de Gaspar e também pela criação do plano de cargos e salários do município. Como é que está essa negociação? Na verdade, todo esse início de ano, esse primeiro semestre, ele é um semestre bastante puxado, nós diríamos assim. É o período mais difícil para o próprio sindicato, que é um período de embate, até porque de um lado existe o patrão, nesse caso o patrão aí seria a administração pública municipal, que o patrão verdadeiro do servidor público é a comunidade, mas quem administra legalmente através da eleição é o prefeito. Então é um período muito delicado, é um período de embate, porque se de um lado tem uma entidade legítima que representa aí hoje aproximadamente 2.000 pessoas no município de Gaspar, só o funcionalismo, sem contar os dependentes, isso vai a 4, 5 mil pessoas. Por outro lado, tem o patrão com a caneta na mão que quer ou não repassar aquilo que a categoria reivindica. E, evidentemente, nós temos um pleito, fizemos uma assembleia no dia 14 de fevereiro próximo passado, que foi uma assembleia na Sociedade Alvorada, a fim de colher, então, o pleito da categoria e formatar uma pauta de negociações
e encaminhamos ao Executivo Municipal, na espera então de uma contraproposta para a categoria. Procedimento perfeitamente normal, todo início do ano é isso que a gente faz, é assim que procede, ouvindo a categoria e levando para o Executivo. E, teoricamente, o Executivo também precisa ouvir e ver se há possibilidade ou não de responder. Em relação ao plano de cargos e salários, que é uma reivindicação muito antiga da categoria, até porque ali demanda toda a carreira, todo o futuro do funcionalismo, também está nessa pauta de negociação que a gente encaminhou para o Executivo. Na semana passada, o Executivo apresentou uma contraproposta para vocês, com um aumento aqui de 6,63%, seria isso? Na nossa leitura, isso foi lá por terça ou quarta-feira, eu sei que foi aproximadamente 12 dias pós a nossa Assembleia. Nós avaliamos, sentamos com a nova diretoria, inclusive parte dela, que já está participando da negociação. O objetivo, inclusive, é dar experiência para essa nova diretoria também, embora o professor Jovino já tenha, mas tem muitos membros que não têm ainda. Então a gente já insere eles na negociação, que é o período mais crítico, conforme já dito aqui. Sentamos junto com eles e com uma comissão de negociação que foi encaminhada para o Executivo. E avaliando, nós achamos desnecessário chamar uma Assembleia para colocar isso em votação, até porque não vimos avanço nenhum naquilo que pós-reunião da comissão e diretoria com a administração nos foi apresentado, né? Então nós resolvemos por bem, pós essa reunião, comunicar à administração e levar até eles um ofício comunicando, no caso, a nossa rejeição em relação à proposta que o Executivo estava, a contraproposta, no caso, que ele estava nos fazendo. Após isso, nós tivemos mais uma reunião na sexta-feira, então, próximo passado aí, onde novamente ambos os lados, tanto o sindicato, representante da categoria, quanto o Executivo, que representa a administração no todo, colocaram as suas questões à mesa, foi discutido, e ficaram então dessa semana novamente apresentar uma contraproposta ou manter como estão as coisas. Aí eu não sei. Nós vamos aguardar um posicionamento da administração. E o que vocês estão reivindicando, então? O que seria o ideal para a classe de vocês? Na verdade, nós fizemos todo um apanhado. As pessoas que têm um pouco mais de idade, que são maduras, sabem que o Brasil, até o ano de 1994, nós passamos uma mudança política muito grande. Nós vivíamos uma cultura inflacionária muito grande, que as reposições salariais eram colocadas mês a mês. Você não tinha uma reposição anual, e sim mensal, porque a inflação era muito doida. Nós chegamos a um período que nós tivemos uma inflação de 88% em apenas um mês. Se eu não me engano, foi da transição de Sarney para Collor, não quero me enganar. E daí para trás nós não fizemos a soma, nós fizemos uma soma do ano de 1995 ou 96 até os dias atuais, somando todas as perdas da categoria. E não fizemos a soma de maneira técnica, que eu quero dizer assim, com juro capital, no caso assim, o índice sobre índice, que seria mais ou menos capitalizado, não é a minha área de formação, mas seria mais ou menos isso. Nós simplesmente somamos as diferenças, aquilo que a administração repassou e aquilo que a administração, aquilo que houve de inflação oficial através do Índice Nacional do Preço ao Consumidor e aquilo que a administração nos passou. E chegamos a um índice de uma perda aí de 6,11%. Somando os 6,63% do INPC, que fechou dia 31 de janeiro agora, que é o nosso período, 1º de fevereiro a 31 de janeiro, fechou 12,74%. Essa é a nossa pedida. A partir daí é que nós estamos negociando. Nós temos 6,63%, que é inflação, é apenas reposição para a categoria. Isso não há discussão, é assim que nós entendemos. É uma obrigação dos gestores nos repassar isso. E o 6,11%, esse sim, esse é perda histórica da categoria. Além disso, vocês estão reivindicando também uma maior participação do sindicato nessas negociações. Como é que é essa relação entre o sindicato e o executivo municipal? A relação sindicato-executivo é exatamente essa, como você falasse, é sindicato e executivo, né? Eu não posso jamais misturar as partes, Sérgio Almeida e a pessoa do prefeito, não, é sindicato e executivo. Sindicato olha os interesses da categoria e o executivo avalia a forma como ele administra, aquilo que ele acha viável e aquilo que ele não acha viável. E nós assim entendemos. Evidentemente que muitas vezes é difícil chegar, conciliar as partes, mas o objetivo é esse, é buscar o diálogo, conciliar. Nós queremos uma participação, principalmente em duas questões que para nós são pontuais e muito importantes para o futuro da categoria.
categoria, que é o Instituto Próprio, que são as chamadas RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores, que no passado recente nós já tivemos e nos foi tirado. Então, quer dizer, é importante para o Executivo, que economiza muito dinheiro com isso, e também para a categoria. E o plano de cargos e salários, que é todo o futuro da categoria, que até o presente momento a categoria não participou em nada na formatação desse plano de cargos e salários. E vale ressalvar que houve uma assembleia histórica nossa aí, e também de público na Câmara de Vereadores, que superlotou 300 pessoas aproximadamente, e não tinha nem espaço mais lá dentro para discutir isso, porque a categoria sentiu que estava sendo prejudicada. Nós queremos a nossa participação, principalmente também nessas duas questões aí. Esses dois entendimentos. Bom, teve uma polêmica aí na imprensa, entre os gasparenses, com relação ao projeto que destitui a necessidade, a obrigação de ponto para os cargos comissionados na prefeitura. Como é que os servidores públicos são efetivos, se sentiram em relação a isso e como o Sintraspug está se posicionando? Olha, o Sintraspug se posiciona sempre ao lado dos trabalhadores, independente deles serem comissionados ou não. Evidentemente que esse projeto para nós é indecoroso, no mínimo isso. Na pior das hipóteses, ele é extremamente imoral. À medida que nós trabalhamos no mesmo setor, eu e você é comissionado ou vice-versa, e eu sou efetivo, eu tenho a obrigação de cumprir horário, inclusive registrar ponto nesse horário. Você não tem obrigação. Isso vai, no mínimo, trazer um mal-estar dentro da administração, sem dizer que é extremamente imoral. E um dos conceitos, um dos princípios que rege a administração pública é a moralidade. Então, quer dizer, à medida que você fere a moralidade, você já está ferindo um princípio da administração pública aí, na verdade. E claro que o sindicato é extremamente contra, até porque se o comissionado também registrar o seu ponto e tem direito à hora extra, é um direito dele. Evidentemente, nós vamos avaliar isso à luz do que diz a nossa legislação. Prefeito, secretários, vereadores, vice-prefeito já têm a prerrogativa consignada na Lei 1305/91, que rege todo o funcionalismo público, que diz que eles não precisam, eles já têm essa prerrogativa. Então, os demais não há por que ter isso. E o sindicato já se manifestou, encaminhou ofício ao relator do projeto, manifestando-se contra. Esperamos, evidentemente, que os nobres vereadores rejeitem esse projeto. Bom, você mesmo comentou que vocês já estão preparando aí a posse da próxima diretoria do Sintraspug. Sim. Quando é que se dará essa transmissão? O sindicato precisa ter continuidade. O professor Jovino já foi presidente, foi a única chapa apta a disputar as eleições, e como chapa única ele foi eleito com uma boa diretoria. Estão aí se preparando para assumir, na verdade, dia 1º. Não sabemos ainda quando vamos fazer a posse oficial. Dia 31, então eu encerro meu segundo mandato, estarei me afastando e dando um suporte diferenciado, e o professor Jovino então assume com a sua diretoria e o sindicato continua tocando a sua vida. A data para a posse oficial realmente nós não temos ainda, não decidimos ainda. E você vai tomar que rumo, onde nós vamos acompanhá-lo? Eu sou diretor estadual, de orientação política e sindical da Executiva do Estado de Santa Catarina, na FETRAMES, Federação dos Trabalhadores Municipais do Estado de Santa Catarina, que dá um suporte a todos os sindicatos no Estado de Santa Catarina. Devo pedir licença. O Estatuto, a Lei 1305/91, ela me permite essa licença também para permanecer no movimento sindical, e vou então encaminhar essa licença para o Executivo e deverei então ficar à disposição da Federação dos Trabalhadores Municipais do Estado de Santa Catarina. Dessa vez atuando então por todo o Estado, não só por Gaspar. Por todo o Estado, não só por Gaspar. Exatamente. Quero agradecer então a sua presença, Sérgio, aqui no nosso programa, e colocar o Gaspar News à disposição também dos servidores públicos de Gaspar, com todas as notícias que quiserem transmitir. O nosso espaço aqui está sempre aberto ao sindicato, também ao professor Jovino, que vai assumir a partir de abril. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a você, e agradecendo a você, agradeço toda a equipe da TV Gaspar. Muito obrigado. E o TV Gaspar News de hoje fica por aqui. Amanhã nós retornamos a 1h ao vivo aqui no site da TV Gaspar. A nossa convidada de amanhã é a secretária de Planejamento, Patrícia Scheidt. Quero agradecer imensamente aos nossos apoiadores, a Ciplac Divisórias e a LHS Móveis na composição do cenário, e a Quiloja Multimarcas Adulto e Infantil pelo nosso figurino.